Reflexões sobre respeito e dignidade humana. É sobre isso que o programa Vivências vai falar com você hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências, aqui na TV Canal 4 Marília. Seja muito bem-vindo a este momento. Eu sempre falo, né, gente, que é um momento terapêutico. É um momento de construção, de reflexão, de crítica, de pensar fora da caixa, de sair da bolha, da maneira como você achar melhor. É um tempo onde a gente reflete sobre assuntos que estão muito em alta. E hoje eu quero refletir com você sobre respeito e dignidade humana. Não sei se você tem percebido nos últimos tempos, as últimas notícias, né? Algo muito importante tem acontecido na nossa sociedade em geral, e não só aqui no Brasil, mas na sociedade como um todo, no mundo, né? Ou pelo menos nas principais potências. A gente tem percebido uma polarização muito grande, o que a gente entende como viés de grupo. A gente tem entendido e percebido as pessoas muito em times, muito em grupos, em militância, em movimentos ativistas. Isso está tudo certo até o ponto onde encontra um limite e respeito à dignidade humana. Não tem problema, gente, pensarmos diferente. Não tem problema termos visões de mundo diferentes. Vamos imaginar uma aquarela. A aquarela é feita de várias cores. A diversidade, ela faz com que nós consigamos pensar através de outros olhares, de outras formas e de outros aspectos. Isso que faz o ser humano evoluir. Isso que faz uma população evoluir. Isso que faz a gente entender as coisas de outras formas. Na verdade, muitas vezes quando a gente vai, por exemplo, ler um artigo científico, esse artigo ele foi feito através de questionamento de diversas ordens, de diversas tentativas. Então, a gente cresce muito no questionamento e a gente cresce muito na diversidade de visões. Isso é muito importante, senão a gente fica enviesado numa visão só e algumas verdades absolutas e a gente não testa os conhecimentos. A diversidade ela é extremamente importante, mas nós precisamos saber usar, saber se posicionar, saber construir, gente. A gente precisa entender de fato qual é o significado de democracia, o significado de diversidade, o significado de amplitude de visões. Isso é muito bonito na prática, isso é muito bonito quando as pessoas falam sobre isso. Mas as pessoas elas falam sobre respeito do outro e tudo mais, mas lá na prática, na verdade, a gente vê vários discursos cheios de afetos negativos. Vários posicionamentos e incitações cheios de afeto e que muitas vezes vão influenciando pessoas a ações limítrofes, a ações que ferem a dignidade humana, que ferem o respeito ao outro, que ferem o amor e o valor à vida. A impressão que dá é que quando eu não consigo entender ou deixar com que o outro expresse a sua opinião sobre as coisas, eu vou lá e vou exterminá-lo. Eu vou lá e vou acabar com isso. Isso eu estou dizendo em diversos grupos, né? A gente não está aqui para falar sobre um lado ou outro, mas a gente está aqui para refletir qual está sendo o nosso posicionamento. O que a gente tem pensado, o que a gente tem falado, como que a gente tem incitado o outro, como a gente tem influenciado o outro. Nós estudamos na psicologia que nas relações que nós crescemos, porque são nas relações que nós testamos as habilidades socioemocionais.
Então é na relação que você testa a empatia, é na relação que você testa a comunicação assertiva, é na relação que você testa a paciência, é na relação que você testa tantas habilidades. Só que muitas vezes nessa relação, nós também somos colocados à prova porque as pessoas não pensam como nós. E aí nós temos que testar as nossas tolerâncias. A pessoa não pensar como a gente não quer dizer que você está, aspas, mudando de lado. Não, quer dizer que as pessoas pensam diferente. A gente precisa aprender, gente, de uma vez por todas, a conviver com pessoas que pensam diferente de nós. E nós precisamos entender os limites dessas relações. Se a gente ultrapassa alguns limites, a gente está ultrapassando a dignidade humana, a gente está ultrapassando o respeito ao outro. A gente precisa olhar para o outro não somente como uma pessoa que tem uma visão diferente e que é uma pessoa má. Ele é mau, tem uma visão diferente de mim, é uma pessoa que não presta. Não, é uma pessoa que tem uma visão diferente porque essa pessoa tem valores diferentes, porque essa pessoa, ela pensa diferente, gente. A construção de vida é diferente, ela tem aí os ideais, enfim, dela. E da mesma forma que nós queremos ser respeitados com a nossa visão de mundo, a gente precisa respeitar o outro. E a gente não pode, de alguma forma, tentar, através de alguns comportamentos limítrofes, colocar a nossa voz e a nossa visão de mundo acima das coisas. Nós estamos caminhando para situações extremamente complicadas no macro espaço onde a gente está vendo. Eu não sei se você vê, eu acredito que sim, né? Através da TV e outras mídias, o que tem acontecido. E também nós precisamos olhar para o microespaço. Qual é o microespaço? Aquele que está debaixo da sua governança e da minha governança. Então, as pequenas relações que nós temos, qual é o seu posicionamento e o meu posicionamento diante das diferenças, diante da diversidade, diante daquilo que eu penso diferente? Porque, gente, a gente não pensa igual. A gente tem visões de mundo diferentes, a gente tem visões de si mesmo, do outro e do mundo e do futuro diferentes. Nós temos aí influências da nossa vida, da nossa formação, do que a gente entende por família e N diferenças. Como que você e eu lidamos com essas diferenças? Como que eu lido como uma pessoa que pensa diferente de mim dentro da minha casa? Eu não preciso ir nem para longe, gente. Eu nem preciso ir para as grandes reuniões. Como eu lido dentro da minha casa? Como eu tenho ensinado os meus filhos a lidarem com questões dentro da escola, com amiguinhos que pensam diferentes deles, que se posicionam diferente. Como que eu tenho ensinado isso? Através do quê? Quem grita mais? Quem fala mais alto? Quem ameaça mais? Quem usa de força? Como que eu tenho lidado? Muitas das questões sociais que nós estamos vivendo hoje é uma questão deturpada de resolução de problemas. É uma questão deturpada de resolução de conflitos e de dilemas. Além do viés de grupo que a gente estuda, eu trouxe algumas outras questões que é importante você saber. Essa polarização, né? Polos, sabe? Nós acabamos fechando em polos e em bolhas, e aí a gente faz um outro movimento que se chama personalização. Então, todas as pessoas que pensam diferente de mim, eu pego para mim. O que eu faço? Pessoa má, pensa diferente. Vou excluir, não é uma pessoa boa, é uma pessoa ruim. Ela está pensando diferente para me atacar. Então eu faço essa personalização. E a personalização, ela também anda muito junto com outro conceito chamado dissonância cognitiva, que é o quê? Quando eu percebo que as pessoas pensam diferente de mim, eu entendo aquilo como ruim, como mal, como não prestar. E aí, a minha função é combater aquela visão. E eu vou te falar uma coisa. O crescimento está na multiplicidade de visões. Tem um conceito muito interessante dentro do mundo corporativo. Job rotation. Eu acho que é esse conceito.
Posso estar errado, tá bom, gente? Se eu tiver, vocês me perdoam. Mas é o quê? Você acaba mudando os colaboradores de funções para entenderem uns as necessidades dos outros. Você já viu alguns experimentos sociais nos quais o presidente da empresa, o dono da empresa, enfim, ele se caracteriza e ele vai até a empresa como um cliente maltrapilho muitas vezes, ou como um funcionário novo numa grande empresa. O dono da empresa, o presidente, ele vai lá para a linha de produção como fosse um funcionário novo, para entender até, né, o que acontece ali e entender as dificuldades daquela função. Isso é a gente fazer esse movimento para a gente conseguir compreender a visão de todo mundo. E isso, dentro do mundo corporativo, é um experimento maravilhoso, de um experimento social e de você trazer um pouco da realidade para você conseguir trabalhar algumas mudanças efetivas no ambiente de trabalho. Isso é muito interessante. Mas a gente faz isso na nossa vida pessoal? A gente não faz, gente. Porque a gente não quer sair da nossa bolha. Eu costumo dizer para os meus pacientes que quando a gente faz o exercício de empatia, que é tentar pensar como o outro pensa, tentar vestir e calçar as sandálias do outro mesmo, entender como se eu realmente fosse o outro, a gente tem mais tolerância, a gente consegue entender um pouco da visão do outro. Mas a gente tem que fazer esse movimento, senão a gente não consegue. Senão a gente fica nessa polarização afetiva mesmo. Você fica tão fechado numa bolha, você é tão influenciado por um grupo, você fecha tanto naquela visão que você desenvolve um afeto por aquela visão, personaliza aquela visão, é como se estivesse falando mal de você. É como se estivesse atacando a sua família, você não quer nem ouvir, você quer ser mais atacado. Porque acabam tendo essas relações afetivas nas escolhas de grupo, gente. Isso é tão perigoso, porque isso beira também a uma manipulação. A uma manipulação de massa. Uma das grandes manipulações que a gente vê hoje é quando mexe com o afeto, com o seu afeto, com a sua visão, com a sua, sabe, com os seus valores pessoais. Quando as pessoas têm acesso a isso, elas conseguem uma manipulação mais efetiva, porque elas envolvem as pessoas afetivamente diante daquela visão. E eu estou trazendo essa reflexão para você, para a gente entender junto se a gente está sendo vítima desse grande movimento. E se de alguma forma eu e você temos desrespeitado a dignidade humana, temos desrespeitado a possibilidade da pessoa pensar o que ela quiser e ela entender a visão dela e o mundo dela da maneira como ela quiser. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso justamente no movimento que a gente está agora, né, de grandes polarizações. Temos alguns caminhos que a gente pode praticar para trazer saúde mental e qualidade de vida diante de polarizações, diante de movimentos extremamente afetivos, personalizados, enviesados, polarizados. Nós precisamos ter algumas práticas importantes para preservar as relações. Você se lembra quando tínhamos algumas discussões muito importantes e até sobre política, religião, em alguns momentos aí da nossa história, sobre a pandemia e tudo mais? As pessoas elas acabaram comprando uma ideia por conta dessa questão da polarização afetiva. Depois tudo passou e as relações ficaram quebradas. Você lembra disso? As relações se quebraram por conta de um momento que o nosso país e o mundo estava passando. A nossa ideia, enquanto psicologia, enquanto promotores da saúde mental, é nós termos qualidade de vida e qualidade de relações, porque só temos qualidade de vida quando temos relações saudáveis. E não podemos permitir com que algumas questões que têm outras intenções por trás entrem nas nossas relações saudáveis, porque são as nossas redes de apoio, as nossas relações.
A gente precisa entender que nós vivemos em sociedade e nós precisamos de uma forma muito amorosa, empática e respeitosa, entender a paleta de cores dessa sociedade. A gente não precisa, gente, ter a mesma visão do outro, mesmo porque a gente não tem. A gente não precisa concordar com o outro. A gente não precisa seguir os princípios do outro, mas nós precisamos entender que o outro é livre para pensar da maneira que ele quiser, porque ele expressa no pensamento dele a visão que ele tem de mundo. Se nós começarmos a entender os limites disso, a gente tem uma sociedade mais sólida e mais saudável. Nós precisamos, começar a escutar e respeitar o outro, mas escutar para compreender e não para responder. Escutar para, deixa eu entender por que essa pessoa tem essa visão. E não escutar de uma forma reativa. Você não tem a mesma visão que eu, então igual você é mal. Escutar para compreender. Muitas vezes a gente não vai compreender porque foge um pouco da nossa visão de mundo, né? Mas é a visão de mundo dele. E entender que cada um tem a sua visão de mundo. Outra coisa, evitar a personalização. Será que isso é meu? Isso diz respeito a mim? Ou isso diz respeito ao outro? Será que ele está me atacando pessoalmente? Ou ele está expressando a ideia que ele tem disso? Por que tem que ser tudo sobre você? Por que tem que ser tudo sobre mim, gente? Por que a gente tem que pegar tudo pra gente, levar tudo pro lado pessoal? Muitas vezes isso não é sobre a gente, isso aí diz muito sobre a gente, hein? Quando a gente começa a levar muito pro lado pessoal, a gente tem que fazer terapia, não só dessa situação, mas sempre. Mas a gente tem que investigar o porquê que a gente pensa dessa forma, é uma distorção cognitiva. Outra coisa, não entrar num discurso, e você está entendendo o que eu estou dizendo, não entrar num discurso de afeto negativo, não reproduzir isso, não inflamar o outro. No senso comum e entre alguns amigos, não ser isqueiro, sabe? Isqueirinho, que você fica tentando ali pôr fogo. Não fazer isso. No que cabe a gente precisa buscar a paz com todos, não é? Então não tentar e não incitar isso. Se você percebe que a discussão está ficando calorosa e personalizada e polarizada, não está tendo mais saúde nessa discussão. Não temos mais uma discussão saudável. A discussão é maravilhosa, gente. Discutir, eu estou dizendo no sentido de você colocar a sua opinião, eu coloco a minha opinião. Às vezes a gente tem uma opinião, uma terceira opinião em conjunto, às vezes não, é ouvir e construir, porque sempre que a gente ouve a opinião do outro, uma coisa ou outra, a gente consegue trazer como aprendizado. Ah, Ana, você acha que eu vou entrar na ideia do fulano de tal? Não estou dizendo isso, não seja dicotômico, preto ou branco, ou é a minha visão ou é a sua visão. Flexibilize a sua visão. Tente compreender o outro. Ah, mano, eu não entendo por que essa pessoa pensa assim. Porque ela tem a visão de mundo dela, que pode ser totalmente diferente da sua. Porque ela tem a construção de vida dela, as influências de vida dela que podem ser totalmente diferentes da sua. A diversidade evolui. Quando nós estamos... Quando nós queremos, na verdade, eu acho que a gente tem que querer, né? Queremos aproveitar da diversidade, nós evoluímos enquanto ser humano. Nós evoluímos enquanto pessoa. Então, quando a gente olha para as pessoas, tenta compreender o que elas pensam e tenta entender o que está por trás disso. Por que essa pessoa defende essa visão? O que aconteceu? O que ela defende? Será que existe um medo, uma proteção? Existe uma intenção? Olha o quanto que a gente cresce, gente, nesses movimentos. Ao invés de, é preto, é branco, Você entende? Ao invés da gente ficar na dicotomia. Sair da bolha, ampliar os horizontes. Eu coloquei até aqui uma paleta de cores. Né? O que é o colorido da vida? É a paleta de cores. Só que o verde muitas vezes não tem nada a ver com o azul. O branco muitas vezes não tem nada a ver com o roxo. Mas cada um tem aí a sua possibilidade de colorir realmente o mundo de alguma forma. Então eu quero trazer para você essa reflexão.
Respeito e dignidade humana precisa estar acima de qualquer visão de mundo, gente. De qualquer bandeira, de qualquer militância. Respeito à dignidade humana cabe em qualquer lugar. Então pensa sobre isso, reflita como você lida isso no seu microespaço, né? Sei com quem você mora com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Será que seus filhos pensam diferente de você e você vai lá de uma forma autoritária e é desse jeito e acabou, você não tem voz aqui? Eu acho que a gente pode ir trabalhando. Existem coisas, obviamente, a gente não está falando de algumas questões de adolescentes, não é isso que a gente está falando, mas eu acredito que a construção do pensamento, ele vem na possibilidade de você dar voz para todas as esferas de uma sociedade. Você quer ter uma vida feliz, uma vida com qualidade de vida, com saúde mental preservada? Então a gente precisa respeitar as pessoas e a gente precisa parar de incitar esses afetos negativos. A gente precisa dar voz, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ouvir. Falei agora há pouco na campanha do Setembro Amarelo o quanto que a gente precisa conversar e o quanto que a gente precisa ser rede de apoio para o outro também. E como que a gente conversa num mundo polarizado? Difícil, né? Então que a gente consiga esses movimentos dentro da nossa casa, do nosso microespaço, porque nós somos agentes de mudança onde nós estamos. Então que eu e você consigamos, dentro das nossas possibilidades, sermos agentes de mudança para um mundo melhor. Espero que tenha feito sentido para você. Você sabe onde me encontrar. Estou por aqui e a gente se vê no próximo programa Vivências. Um grande beijo para você.